Escute com atenção, Áries. Isso não é som de fundo. Não é para entretenimento. Esta é uma mensagem direcionada diretamente a você, não ao seu círculo social, não à sua família, não às pessoas que estão passando por você. Se você clicou aqui, a sequência já começou. Pausa de 1 segundo. 29 de dezembro de 2025 não é apenas mais uma data. É um ponto crucial, um momento decisivo. A maioria dos arianos vai perder, vão se distrair, vão se manter ocupados, vão ficar até tarde. E é aí que reside o perigo, porque o que está vindo em sua direção não se anuncia aos quatro ventos. Não bate à porta, não grita, não implora por atenção. Move-se rápido, move-se silenciosamente, move-se com precisão. 6 boas notícias estão se alinhando. Não são pequenas, não são simbólicas. Mudanças reais, mudanças práticas, oportunidades repentinas. Mas aqui está a regra. Elas só acontecem se você estiver prestando atenção. Pausa de 1 segundo. Ignore este momento e ele passa. Sem retrocesso. Sem lembrete. Sem segunda notificação. A maioria das pessoas pensa que os sinais são dramáticos. Luzes piscando. Emoções intensas. Avisos óbvios. Essa crença está errada. As maiores mudanças chegam suavemente. Elas sussurram primeiro para ver quem está atento. E a atenção é o teste. É por isso que isso parece pessoal. Porque você não descobriu isso por acaso. O momento certo foi seu. Mas não relaxe ainda. Apenas ouvir não ativa nada. A comodidade é perigosa agora, porque algo muda mais adiante neste vídeo. Não externamente, internamente. E quando acontecer, você sentirá primeiro no seu corpo. Uma pausa nos seus pensamentos. Uma sensação de aperto no peito. Uma clareza repentina que você não esperava. Não vou explicar ainda. Explicações tiram o impacto. Agora, sua única tarefa é se manter presente. Fique alerta. 29 de dezembro de 2025 não chega da mesma forma para todos. Para alguns, é apenas mais um dia. Para outros, é um ponto de virada. E Áries, você está bem perto dessa linha divisória. Algo que você achava que estava atrasado está, na verdade, sendo redirecionado. Algo que você presumia estar perdido está voltando de uma forma diferente. Algo que você parou de esperar está se preparando para aparecer de repente. Mas apenas para aqueles que não ignorarem o sinal. Pausa de 1 segundo. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas ouvem algo assim e pensam, interessante. Então, seguem em frente. Elas não percebem que a mensagem estava verificando o estado delas, verificando a consciência delas, verificando a prontidão delas, testando sua coragem. Porque boas notícias não perseguem, elas respondem. E agora estão respondendo à atenção. Você pode estar se sentindo inquieto ultimamente. À flor da pele, como se algo estivesse inacabado. Isso não é ansiedade. É antecipação sem clareza. Seu sistema percebe o movimento antes que sua mente o compreenda. Isso está acontecendo agora. E sim, este aviso importa. Porque perder este momento não parece dramático. Parece normal. Mesma rotina. Mesmos atrasos. Mesmas desculpas. Até que meses se passem e você perceba que permaneceu em um prazo que já expirou. É por isso que isso parece urgente. Não uma urgência estridente. Uma urgência silenciosa. Aquela que faz uma pergunta. Você está acordado o suficiente para perceber o que está por vir? Porque o que está se movendo em sua direção não se repete. Não diminui o ritmo. Não espera pela confiança. Responde à presença. E agora você está presente. Isso não é coincidência. É o início do alinhamento. Mas não presuma que já o compreende completamente. Há uma camada que você não viu. Um detalhe que você não conectou. Uma mudança que você não espera. Essa revelação virá depois. Por enquanto, permaneça com essa sensação. A leve tensão. A curiosidade. A sensação de que algo importa aqui. Esse é o sinal. E se você sentiu ao menos um lampejo de reconhecimento, não o ignore.
Porque 29 de dezembro de 2025 não bate duas vezes. Eis a verdade, Áries. A maioria das pessoas entende isso errado. A maioria dos arianos entende isso errado. Eles esperam. Esperam pela certeza. Esperam por provas. Esperam por um sinal tão óbvio que não possa ser ignorado. Eles esperam por permissão, como se a vida lhes devesse algo. E nessa espera, tudo escapa. Oportunidades se esvaem silenciosamente. Portas se fecham sem fazer barulho. Momentos que poderiam ter mudado tudo passam enquanto você hesita. 29 de dezembro de 2025 não espera. Pausa de um segundo. Se você deixar esse momento passar, nada de estrondoso anunciará seu fracasso. Sem alarmes. Sem avisos dramáticos. Você não verá letras vermelhas piscando ao longo do seu dia. Em vez disso, você desaparece silenciosamente. Invisível. Despercebido. Mais tarde, você se pergunta por que tudo parece estagnado. Isso é pior. Muito pior do que perder uma única chance. Porque desaparecer silenciosamente cria um arrependimento que você carrega em silêncio. Você vê todos os outros seguindo em frente. Portas se abrindo. Notícias chegando. Conexões se ativando. E você ficou para trás. Não porque você não fosse capaz. Não porque você não estivesse pronto. Mas porque você esperou pelas coisas erradas. Pausa de um segundo. Eis a realidade. A pressão do tempo não é uma metáfora. Não é apenas uma frase usada em vídeos como este. É literal. É agora. Não amanhã. Não semana que vem. O universo está enviando um sinal. O momento é ativo. Está acontecendo. Quer você haja, quer você faça o que fizer, ponto, ou hesite, agora. Isso não é exagero. É fato. A cada segundo que você espera, partes das 6 bênçãos que se alinham para você passam despercebidas. Mas aqui está a reviravolta. A mudança que está por vir não é o que você pensa. Não se trata de e-mails, ligações ou golpes de sorte. Não se trata de validação externa ou prova instantânea. Pausa de um segundo. A maioria dos arianos presume que isso se manifestará externamente. Dinheiro aparecendo. Mensagens chegando. Movimento em algum lugar tangível. Você foi condicionado a ver a vida dessa maneira. E é por isso que a maioria perde completamente o ponto principal. Porque a verdadeira mudança começa dentro de você. Começa nos cantos silenciosos da sua mente. Na sutil recalibração da sua energia. No alinhamento oculto entre pensamentos, emoções e ações. Quando isso se inverte, tudo mais acompanha, rapidamente. O que parecia estagnado começa a fluir. O que parecia bloqueado se abre. O que parecia impossível se transforma em uma oportunidade clara. Mas esse alinhamento interno não se anuncia. Não bate a porta. Não grita. Sussurra. E somente aqueles que prestam atenção o ouvem. É por isso que esperar por sinais externos é um erro. Você está olhando para a direção errada. Você já pode estar sentindo essa tensão inquieta, essa sensação de que algo está se movendo, mesmo que nada externo tenha mudado. Esse é o sinal. A mudança invisível começando. Pausa de um segundo. A maioria dos arianos nunca percebe isso. Eles simplesmente ignoram. Descartam como coincidência ou humor. Esperam por certeza ou permissão. Enquanto isso, a linha do tempo se divide. Um caminho avança com ímpeto. O outro estagna silenciosamente. Tão silenciosamente que a maioria nunca percebe o que perdeu. A pressão do tempo é real. Não é apenas um conceito. É o universo dizendo: haja ou perca a oportunidade. Mova-se ou desapareça. Perceba ou se arrependa. E aqui está a armadilha. Você pode ser totalmente capaz, totalmente preparado, e ainda assim perder a oportunidade, porque está esperando o sinal errado. A maioria acredita que as boas notícias chegam como um raio, repentinas, dramáticas. Mas a verdade é que elas chegam suavemente primeiro, silenciosamente, sutilmente, uma sensação no peito, um pensamento que não sai da sua cabeça. Um toque que você tenta ignorar.
Esta é a sua chance de vê-la, reconhecê-la e dar um passo à frente antes que a janela se feche. E sim, as consequências são maiores do que você imagina. Pause por um segundo. Perder este momento não significa apenas perder uma oportunidade. Altera a trajetória de todo o seu mês, do seu ano, potencialmente da sua vida. Conexões que poderiam ter se formado se dissipam. Portas que poderiam ter se aberto permanecem fechadas. O ímpeto que você talvez nunca recupere se dissolve na rotina. A maioria presume que o universo repetirá a oportunidade. Não repetirá. Isso não acontece duas vezes. Isso não é exagero. É precisão. E está acontecendo com você, Áries. Mas aqui está outra reviravolta. Os 6 momentos de boas notícias que estão chegando não são o que você espera. Não são recompensas externas. Não são confirmações fáceis. São sutis, internos, transformadores. Eles reconfiguram seu alinhamento, sua percepção, sua prontidão para o que está por vir. Pausa de um segundo. A maioria das pessoas perderá isso, assistindo ao canal errado, esperando pela prova errada, buscando a permissão errada. É aqui que você decide. Você agirá com consciência? Você seguirá os sinais sutis? Ou você vai esperar, presumindo que 29 de dezembro de 2025 esperará por você? Você já sabe por que isso parece urgente. É por isso que você ainda está aqui. É por isso que a tensão se acumula em seu peito. É por isso que sua mente continua voltando a este momento. Ainda não vou explicar como. Porque as mudanças mais poderosas exigem que você entre desperto. Sinta. Reconheça, antes que a confirmação externa apareça. Esse é o poder de 29 de dezembro de 2025. Ele não recompensa a distração. Ele recompensa a consciência. A contagem regressiva é invisível. A oportunidade é sutil. As consequências são silenciosas. Pause por um segundo. A cada momento que você adia, as bênçãos se movem silenciosamente em direção àqueles que estão presentes. Para todos os outros, parece que nada aconteceu. Essa é a diferença entre desaparecer silenciosamente e entrar em um ímpeto imparável. Agora não é hora de esperar, é hora de perceber, de se alinhar, de se preparar, porque a mudança já está dentro de você. Os resultados externos virão. A questão não é se isso acontecerá. A questão é se você reconhecerá a mudança antes que ela passe. Áries, é hora de desaprender o que você pensava saber sobre sucesso. Você aprendeu uma mentira, uma regra disfarçada de sabedoria, um sistema que você carregou por anos. Trabalhe mais, esforce-se mais, force resultados. Parece familiar? Esse conselho está ultrapassado, obsoleto. É por isso que tantos arianos se sentem exaustos, inquietos, invisíveis. Aqui está a nova verdade. Escute com atenção. Isso não é motivação. Isso não é exagero. Isso é a realidade. Seu poder não se ativa pela força. Ele não aumenta perseguindo, provando ou se esgotando. Seu poder se ativa quando você para de perseguir e começa a se alinhar. Pausa de 2 segundos. Alinhando. Sem correr, sem provar nada, sem fazer mais. Isso é psicológico, energético, preciso. Você sente isso no peito antes que sua mente perceba. 29 de dezembro de 2025 abre uma janela. Pequena, breve, delicada. Poucos a notam. Menos ainda a atravessam. Aqueles que a atravessam, no início de forma sutil. Uma liberação de tensão. Uma clareza que estava ausente há meses. Uma mudança suave de perspectiva. Então, aceleração. As coisas acontecem rápido, suavemente, quase sem esforço. Não se trata de discursos motivacionais ou exageros. Trata-se de alinhamento, do tipo que redefine seu caminho. Reinicia sua energia. Permite que as bênçãos fluam naturalmente. Você tem se sentido cansado ultimamente? Não por falta de esforço, mas por estar empurrando a porta errada. Esta porta se abre de forma diferente. Ela responde à consciência, à presença, à sutileza. E quando se abre, abre-se suavemente, mas permanentemente.
Você sentirá primeiro em seus pensamentos, depois em sua energia, e então no mundo ao seu redor. Uma revolução silenciosa, não um anúncio estrondoso. E sim, isso foi feito para você, não para alguém que está navegando na internet, não para alguém que está esperando. Você, Áries, aqui, agora. Pausa de 2 segundos. A maioria não verá isso. Eles esperarão por provas. Eles hesitarão. Eles duvidarão. E a janela se fechará antes que percebam que se abriu. Mas você está aqui. Você está observando. Você está ciente. Essa consciência é a sua vantagem. 29 de dezembro de 2025 não é uma data comum. É um portal de tempo. O alinhamento acelera a mudança aqui. Pequenos sinais aparecem primeiro. Uma conversa muda. Uma mensagem chega no momento certo. Um pensamento surge inesperadamente. Essas não são coincidências. São indicadores. O universo se reorganizando para se adequar ao seu caminho. E sim, a janela é curta. Perca e os velhos ciclos retornarão. Mas aqueles que aproveitarem a oportunidade sentirão alívio primeiro. Depois clareza. Então, o impulso. Você não força. Você percebe. Essa é a diferença. Pausa de 2 segundos. Pergunte a si mesmo agora, Áries. Você está forçando a porta errada? Ou se alinhando com o que está destinado a acontecer? Essa escolha é silenciosa, invisível para a maioria, mas impactante na vida que ela cria. A porta está aberta suavemente e permanentemente para você. E é aqui que tudo se torna real. Se você confiar neste momento, a pressão se dissipa. A resistência desaparece. O peso se alivia. Se você duvidar, isso atrasa. Não cancela. Atrasa. Pausa de 1 segundo. Confiar não exige certeza. Exige abertura. Você não precisa se tornar alguém novo. Você não precisa se consertar. Você precisa parar de se diminuir. Você tem se diminuído. Reduzido suas expectativas, recuando, não por medo, por exaustão. É por isso que isso parece pessoal, porque te reconecta com quem você era antes de aprender a ser cauteloso. Você não é aleatório. Poucos chegaram até aqui. Pausa de 2 segundos. Essa sensação de desconexão não era confusão, era preparação. Limites antigos expiraram, tolerância antiga se dissipou. Você estava se superando. Você não estava fracassando. Você estava sendo reposicionado silenciosamente e estrategicamente. Enquanto você pensava que nada estava acontecendo, tudo estava se reorganizando. E agora você foi notificado. Pausa de 1 segundo. A mudança não vem depois da clareza. A clareza vem depois que você para de se retrair. E isso, agora mesmo, é o sinal. A confiança permite a mudança. A dúvida prolonga o prazo. O alinhamento já está aqui. Pare de se encaixar em espaços que nunca foram feitos para você. Seu corpo sabe quando sua alma está apertada. E 29 de dezembro de 2025 destaca essa verdade. Não se trata de esforço. Trata-se de permissão. Permissão para ocupar espaço. Para esperar mais. Para parar de se explicar. Você nunca esteve perdido. Você foi redirecionado. Você nunca se atrasou. Você teve um tempo determinado. E depois de ver isso, você não poderá mais ignorar. Pausa de 1 segundo. 2 linhas do tempo se dividem aqui. Uma se move rápido. A outra repete os ciclos antigos. Sem pressão, mas sem desculpas. Mantenha-se aberto. Porque uma mensagem, uma decisão após este vídeo pode mudar tudo. E eu nem revelei qual bênção chegará primeiro. Isso vem depois. Oculto, sutil, poderoso. Então, pergunte-se: e se este fosse realmente o seu sinal e você quase o ignorou? Porque esses momentos não se repetem. E você percebeu. Pausa de 1 segundo. Se isso lhe pareceu familiar, deixe um sinal discreto abaixo. Nada dramático. Apenas o suficiente para marcar sua percepção. Este é o seu momento de alinhamento. Suas 6 bênçãos estão esperando. E você já sabe disso. Parte bônus, fique comigo. Antes de ir embora, faça uma pausa de 2 segundos. Esta parte não é para todos.
É para aqueles que ficaram até o final sem saber o porquê. Porque aqui está o que a maioria das mensagens nunca te diz. O alinhamento não apenas abre portas. Ele remove pessoas, hábitos e identidades que não se encaixam mais na sua próxima fase. E é aqui que pode parecer desconfortável. Você pode notar algo estranho nos dias imediatamente após 29 de dezembro de 2025. Não empolgação primeiro, não celebração, mas distanciamento. Certas conversas não parecerão mais certas. Certas obrigações de repente parecerão pesadas. Certas rotinas parecerão sem sentido. Faça uma pausa de 1 segundo. Isso não é perda. Isso é calibração. O universo não melhora sua vida adicionando ruído. Ele faz isso subtraindo atrito. E Áries, você tem carregado atritos que nunca foram seus. Você foi leal a cronogramas que deixaram de lhe servir, paciente com pessoas que pararam de crescer, comprometido com versões de si mesmo que já expiraram. É por isso que a mudança parece sutil, mas séria. Porque após o alinhamento, a tolerância desaparece. Você não discutirá tanto. Você não se explicará tanto. Você não buscará clareza. Você simplesmente saberá. E esse saber é perigoso, leva à estagnação. Pausa de 2 segundos. Aqui está a parte sobre a qual ninguém te avisa. Quando o alinhamento se ativa, os atrasos aceleram. Coisas que você achava que levariam meses se resolvem rapidamente. Decisões que pareciam complicadas se tornam óbvias. Portas que você estava forçando simplesmente deixam de importar. E novas portas aparecem silenciosamente. É nesse momento que as pessoas ao seu redor podem dizer: você mudou. Eles estarão certos. Mas não da maneira que pensam. Você não se tornou mais frio. Você se tornou mais lúcido. Você não perdeu a empatia. Você deixou de se trair. Você não parou de se importar. Você parou de se sobrecarregar. Isso é alinhamento em movimento. Pause por 1 segundo. É também nesse momento que a intuição se aguça. Você sentirá um sim ou um não instantaneamente. Sem pensar demais. Sem justificativas. E se você ignorar esse instinto agora, o desconforto retorna. Porque uma vez que o alinhamento se apresenta, fingir que não o vê se torna doloroso. É por isso que esta janela é importante. Depois de 29 de dezembro de 2025, a vida não o punirá por perdê-la. Ela simplesmente parecerá mais pesada, mais resistência, mais fadiga, mais questionamentos. Mas se você se mover com consciência, mesmo que silenciosamente, o ritmo será diferente. Mais leve, mais limpo, mais rápido. É aqui que as 6 bênçãos realmente começam a se revelar. Não todas de uma vez. Não de forma estrondosa, mas sequencialmente. Uma percepção desbloqueia a próxima. Uma decisão desencadeia a outra. Um limite cria espaço para oportunidades. E de repente você não está mais correndo atrás de resultados. Eles estão respondendo a você. Pausa de 2 segundos. Aqui está o marcador final de que o alinhamento foi ativado. Você para de perguntar, e se? E começa a perguntar. O que vem a seguir? O medo perde o controle. A urgência se transforma em precisão. O esforço se transforma em sincronia. Essa é a diferença entre forçar uma vida e entrar em uma que já está esperando por você. Então, se você se sente mais calmo do que o esperado agora, se sua mente está excepcionalmente tranquila, se algo dentro de você parece sereno, mas alerta, isso não é imaginação. É assim que a mudança se consolida. E uma vez consolidada, Áries, ela não volta atrás. Você não volta a se retrair. Você não volta a perseguir. Você não volta a esperar por permissão. Você se move de forma diferente agora. Silenciosamente. Deliberadamente. Com poder. Pausa de 1 segundo. Este foi o seu bônus por estar presente. Nem todos o conquistam. Nem todos o percebem. Mas você percebeu. E isso lhe diz tudo o que você precisa saber sobre o que está por vir.